Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da metodologia de culto, nós estamos falando de coisas muito importantes, coisas que nós não vamos fazer e coisas que nós vamos fazer. E hoje eu quero falar mais um pouco da obra maligna, sabe? A obra maligna, a impressão que se tem é que Satanás, ele, sabendo da preferência de Deus, de receber louvor, adoração, através da religião, ele falou em nome de Deus, supostamente o que Deus não gosta. Então foi colocado que Deus não gostava de danças, que Deus não se agradava com gestos, que Deus não se agradava com manifestações de alegria, externar sentimentos. E nós estamos vendo que tudo isso está caindo por terra, porque a religião não pode tirar isso de Deus. Eu vejo que Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, ele era o anjo que comportava a luz. E diz a Bíblia em Ezequiel 28 e Isaías 14, do 12 em diante, que ele foi um querubim ungido, que os instrumentos foram criados para ele. Então, supostamente, Lúcifer era alguém que mexia com instrumentos, com adoração, com música. Ele era perfeito em seus caminhos. E é muito possível, através desses textos, entender que ele adorava a Deus e levava os anjos a adorar a Deus. Sendo assim, ele tem em si essa sabedoria da música, da adoração, da maneira da adoração, como adorar, a perfeição em adorar através de música e através de instrumentos. Nós vemos que os anjos, eles adoram a Deus com instrumentos até hoje, e nós vemos que os anjos, eles emitem a Deus sons de santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos isso em Isaías no capítulo 6, nós vemos isso no livro de Apocalipse, anjos, 24 anciãos, querubins, serafins, todos prostrando-se, ou seja, fazendo gestos de adoração, levando a Deus de maneira viva, de maneira clara, de maneira forte, evidenciando sentimentos, evidenciando manifestações corporais. E Satanás, ele de alguma forma, ele quer engessar a nossa adoração, para que a nossa adoração ela seja feita de uma forma errada, ou seja, através da religião. Nós vemos que as pessoas, elas têm o hábito de dizer, desde quando eu me converti, no ano de 94 para 95, eu ouço as pessoas dizerem assim: isso aqui é para Deus. E quando a pessoa vai dar aquilo para Deus, a gente vê que não é o melhor, não é o mais apropriado, mas a pessoa está dizendo: isso aqui eu estou dando a Deus. E parece que a gente tem que aceitar que aquilo que a pessoa está dando é o certo, é o correto. E nós vemos que muitas vezes esse negócio de falar eu estou dando isso aqui para Deus é uma coisa muito errada. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Outra coisa que desde sempre eu tenho ouvido é do meu coração. Ou seja, as pessoas falam assim: eu estou dando esse louvor a Deus, é do meu coração. Eu estou dando essa oferta aqui, é do meu coração. Mas isso é muito perigoso, porque nós vemos que o coração do ser humano, no que se refere a Deus, sempre é a sobra, sempre é o resto. Sempre quando alguém vai ser cortado, é Deus. Por exemplo, você está cansado, mas o cansaço não impede você de ir para o teu trabalho, o cansaço não impede você de ir na reunião do seu filho, o cansaço não impede você de arrumar o pneu do seu carro, mas o cansaço impede você de vir à igreja. Ou seja, Deus é cortado através da canseira. Se alguém visitar você na sua casa, esse alguém não vai impedir você de trabalhar, você não vai ligar ao seu patrão e vai dizer assim: olha patrão,
aconteceu um imprevisto aqui, chegou visitas e hoje eu não vou trabalhar. Não, você simplesmente diz às visitas: eu tenho que trabalhar, na volta nós vamos conversar. Mas se chegar uma visita na hora do culto, o que nós fazemos? Nós não viemos à igreja por causa da visita. Então isso é muito sério. Quando nós passamos uma crise financeira, a primeira coisa que a gente faz é cortar nosso dízimo, nossa oferta. Não é verdade? Mas se a nossa geladeira queimar, nós não pensamos assim: eu não vou arrumar essa geladeira, eu vou esperar o mês que vem a ter dinheiro. Não, você manda arrumar a geladeira, porque Deus sempre é cortado. Por quê? Porque a mente das pessoas é que Deus aceita qualquer coisa. A mente das pessoas é que se for do coração, mas esse coração, o problema é isso, é o coração, é esse coração sujo, é esse coração pobre, é esse coração que não dignifica, que não honra a Deus. Então, Deus sempre é cortado, não é verdade? O mundo decepciona tanto a gente, mas não é por isso, nem por isso as pessoas estão saindo do mundo. Agora, se acontecer alguma coisa e nos decepcionar na igreja, as pessoas saem da igreja. Sempre é cortado, Deus sempre é menos. Agora, lá no mundo, as pessoas elas extravagam, as pessoas elas vão aos shows, elas cantam, elas gritam, elas pulam, elas chamam o nome do cantor, elas fazem de tudo, e isso é um ato até de entretenimento, de alegria. As pessoas veem com bons olhos, mas se nós fizermos isso na igreja, não, Jesus não precisa disso, Jesus não precisa daquilo. Nós julgamos e achamos e falamos assim: Jesus não precisa. Mas no mundo as pessoas fazem mais. Agora na igreja as pessoas pensam assim: bom, tendo uma caixinha de som ali com um instrumentozinho, isso é bom. Agora, para que tanta coisa para Deus? Gente, nós temos que dar o melhor para Deus. Ainda que nada que demos a Deus é uma coisa que vá vencer Deus, porque Deus sempre dá mais para nós, mas nós não podemos ter essa mesquinhez dentro de nós, porque as coisas do mundo elas são feitas em alto nível, com alta qualidade, e para Deus sempre é o resto, sempre é o inferior, sempre é o pequeno, sempre está, as coisas estão no diminutivo para Deus, as coisas estão no diminutivo para Deus, não se refere no culto, se refere na oferta, sempre é o menor, sempre é aquilo que sobra, sempre é o pequeno, sempre é o insignificante. Então nós temos que quebrar isso. Agora no mundo as pessoas pagam 100, as pessoas pagam R$200 aos shows. Já temos aí shows que foram anunciados de pessoas seculares aí do mundo, R$500. As pessoas pagam e as pessoas ficam ali para ouvir 8 músicas. O cantor cantar de 7 a 8 músicas por 100, 200, até R$500. Mas as pessoas não pensam assim: eu vou dar uma oferta de R$200 na igreja. Na igreja é muito isso. Na igreja é uma coisa extraordinariamente soberba dar R$200, mas para o mundo, para um show de 1h30, isso é algo muito simples. As pessoas sentam nos bares e gastam R$1.000 em bebida. Outro dia um irmão que trabalha em um hotel aqui da cidade disse que se reuniram lá 3 casais e gastaram R$1.000 em bebida. Ou seja, em 2h30, 3 gastaram R$1.000. Agora, se as pessoas elas derem R$50 no culto, elas vão achar que isso é algo extraordinário. Sem contar que quando os shows que são feitos é marcado para as 10 da noite, os cantores chegam 1 da manhã, acaba às 3, as pessoas não reclamam. As pessoas não reclamam do horário, as pessoas não reclamam do atraso. Agora eu quero ver atrasar o culto, eu quero ver o culto acabar um pouco mais tarde. Como as pessoas se incomodam com isso, não é verdade? Como as pessoas elas ficam indignadas com essas coisas. E elas não deveriam ficar, porque a maioria dessas pessoas, quando no mundo, eram loucas pelo mundo. Agora, se nós formos partir para o lado religioso, eu me lembro que eu conversei com um ex-pai de santo e ele serviu o tranca-rua, e o tranca-rua desceu e pediu uma oferenda, e a pessoa trouxe
sabe, ela não trouxe a oferenda certa, ela trouxe sempre no diminutivo, igual as pessoas fazem na igreja, trazem no diminutivo, e o tranca-rua disse: você amaldiçoou tua vida, porque eu não aceito, eu te pedi, você deveria ter dado o que eu te pedi. E aquela pessoa foi ali transtornada. Veja que o diabo ele se revolta com seus seguidores, quando os seus seguidores eles não dão o que devem dar. Agora, você já ouviu muitos casos, né, de pessoas que vão no cemitério a 1h da manhã, eles abrem túmulos, eles comem defuntos, ou você vê os macumbeiros aí à meia-noite, 1h da manhã, em encruzilhadas. Eu já vi, indo para as vigílias, nós já vimos quantas vezes os macumbeiros nas encruzilhadas. Eu conversei com um homem que seguia nesses terreiros, e ele dizia: nós íamos para a mata, à meia-noite começavam os trabalhos, 5h da manhã terminava, e os espíritos nos pegavam, incorporavam em nós, e nós saímos sumindo na mata, e quando a gente voltava 4h da manhã, a gente nem sabia onde estava, está no meio de um breu, no escuro. Gente, agora é 1h30 de culto, e as pessoas reclamam que é 1h30 de culto. Aí se o pastor pede oferta, as pessoas reclamam. É isso que é a ação do diabo. É a ação da religiosidade. É o diabo que sabe o gosto de Deus, porque ele esteve envolvido com culto. O diabo, quando ele era o Lúcifer, ele estava envolvido com culto, ele estava envolvido com o Monte Santo de Deus, ele estava envolvido com essas coisas, ele sabe a preferência de Deus. E por isso ele tem atacado tanto, né? Ele tem atacado tanto a igreja do Senhor no culto, tentando tirar a importância do culto, e quando está no culto, tentando impedir que as pessoas adorem, sabe? Eu volto a dizer o que eu venho dizendo nesse estudo inteiro, que o diabo ele não pode impedir Deus de fazer, mas o diabo pode colocar essas coisas em nós e nos impedir de nos posicionar para recebermos. Não tem nada a ver, nós não temos que nos preocupar se Deus vai fazer um milagre, se Deus vai operar, se Deus vai abençoar. Sim, a parte de Deus sempre será feita, a parte de Deus sempre será executada. O que nós temos que nos preocupar, assim, no sentido de pensar, de raciocinar, de fazer uma análise, é se nós não estamos envolvidos na rotina, na religião, influenciados por espíritos malignos e desvalorizando, desonrando a presença de Deus no culto. Muitos de nós desonramos a presença de Deus no culto. Nós temos que levar a sério isso. Nós temos que levar muito a sério. Então, dentro desse entendimento, eu quero falar algo também a respeito do que eu escrevi na apostila, alguns entendimentos equivocados. Há muita confusão, você já percebeu isso, né, no Evangelho. Quando eu entrei no Evangelho, eu não sabia que tinha tanta confusão, é tanta gente falando tanta coisa, é tanta interpretação, é tanta confusão de interpretação, de ideias. E a gente não pode ser levado por esses ventos, por ideias. Nós temos que procurar ser guiados pelo Espírito Santo. Mas uma coisa que é um entendimento errado, eu escrevi aqui na apostila, muitos dizem: não posso adorar a Deus estando na carne. Por que as pessoas pensam assim? Elas pensam desse jeito, que adorar na carne é adorar sem sentir alguma coisa. A maioria das pessoas pensam assim, que elas têm que sentir algo para adorar a Deus. E aí elas falam assim: se eu não sentir, eu estou na carne. Você lembra que eu disse que uma pessoa, ela não conseguiu entender? E eu disse uma vez num vídeo que eu gravei para os grupos da igreja: ora no Espírito em todo o tempo, em toda oração, ora no Espírito. E essa pessoa disse: não, eu não posso orar no Espírito estando na carne.
Mas eu quero que você entenda uma coisa muito simples e parece até boa. Você nunca vai sair da carne, certo? Você está no corpo. Agora, veja bem que pessoas antigas na igreja, pessoas que fazem anos que estão na igreja, elas estão falando assim, ó: eu não posso adorar a Deus na carne. Mas se elas estão há anos na igreja, se elas já ouviram muitos sermão, elas já leram, elas já estão com tempo na igreja, e mesmo assim elas ainda estão na carne, elas nunca vão sair da carne. Porque o que elas entendem por estar na carne é não sentir absolutamente nada. Se você não sente absolutamente nada, então você não pode fazer absolutamente nada. Então, se eu vier para o culto, eu não sentir vontade de cantar, eu não devo cantar, certo? Porque eu não estou com vontade, eu não tenho vontade de cantar. Se eu não sentir vontade de erguer a mão ao alto, eu não vou erguer, porque eu não tenho vontade, eu estou na carne. Veja bem como que essas pessoas têm problemas espirituais. É algo demoníaco isso, porque a maioria das coisas que nós fazemos, que dá resultado em nossa vida, nós não fazemos por vontade, por desejo, por vontade terrível de fazer aquilo. Não. Estudar, por exemplo. Por que as pessoas estudam? Elas têm vontade de estudar? Não, elas têm vontade de ver as séries na TV, de ficar mexendo no Instagram. Isso elas têm vontade. Agora, estudar elas têm? Não, mas elas têm que estudar. Porque se elas não estudar, não adianta. Elas não pensam assim, só vou estudar se eu tiver a vontade. Se for por esse viés, absolutamente ninguém vai estudar, certo? Trabalhar. Todo dia as pessoas têm vontade de trabalhar? Não. Tem noites que a pessoa antes de dormir fala: puxa, eu queria tanto ontem que amanhã não tivesse o trabalho. Mas isso as impede de trabalhar? Não, elas vão sem vontade. Vamos dar outro exemplo: academia. As pessoas, a maioria das pessoas que estão na academia, elas estão por uma necessidade física, ou elas são magras demais, ou elas são gordas demais, ou elas têm um outro objetivo. Agora, se elas forem colocar a vontade, ficar sentindo dor, pegando peso, elas também não vão na academia. Elas vão por opinião, por decisão, e elas acabam pegando gosto depois, certo? Ou seja, olha só a incoerência. As coisas mais importantes, as coisas que dão resultado nessa vida social, nesse mundo, as coisas que dão resultado são coisas feitas sem ter vontade. Agora, só nas coisas de Deus a gente tem que estar emocionado para fazer, a gente tem que estar sentindo alguma coisa para fazer. Gente, é algo espiritual, não sei se você consegue perceber. É algo para tirar de Deus aquilo que nós podemos dar, certo? Nós não podemos viver por sentimentos, nós não podemos viver esperando ser tocado, nós não podemos mais estar nesse ministério do toque. Ai, Deus vai te tocar. Você está em Cristo. Deus não vai te tocar. Ele já está em você. Ele não precisa te tocar, porque Ele já mora em você. Então é outra perspectiva de visão, de evangelho, de fé. Você está em Cristo. Mas a mulher do fluxo de sangue teve que tocar. Sim, ela não estava em Cristo. Ela estava no tempo da lei. E as pessoas que estão no tempo da lei, elas vão ficar tocando em Cristo. Mas as que estão na graça já estão em Cristo. Aí nós cantamos que nós queremos estar mais perto, aos pés, é impossível. Nós já estamos nele. Nosso espírito foi fundido, foi mesclado ao dele. Então, se você vive por sentimento, você só vai levantar a mão se você sentir. Você está quebrando completamente a lei natural das coisas boas, que são feitas por sabedoria, que são feitas que vão dar resultado. E a adoração a Deus, o culto e as coisas espirituais, elas procedem da mesma forma. Então o entendimento é errado. Agora, essas pessoas que têm esse entendimento e elas veem as outras adorando, por exemplo, elas têm mais problema ainda, porque elas estão vivendo de sentimento, elas estão confundindo esse negócio de estar na carne. É impossível a gente sair dela.
Nós estamos no corpo, mas nós podemos adorar a Deus em espírito no corpo e levar o corpo a adorar. Mas o que me admira é que essas pessoas velhas de igreja ainda estão com esses problemas, porque elas estão ouvindo a coisa errada e crendo na coisa errada. E quando elas veem alguém adorando em espírito, elas parecem que elas ficam procurando. Quando elas veem alguém diferente delas, que pode erguer as mãos, que está sempre externando, e às vezes você não sabe como a pessoa está, mas ela veio para a igreja, ela veio para adorar, e talvez ela veio sem vontade, mas ela tem um culto racional, a racionalidade do culto está nela, a visão do culto está nela, então ela vai adorar independentemente do que ela esteja sentindo. E essas pessoas, elas começam a confundir as coisas, achando que essas pessoas não são o que aparentam ser, e começa a julgar, a querer ver defeito. Sabe, eu já vi pessoas felizes por pessoas que cometeram erros, pessoas se regozijando, se alegrando, jubilando, porque fulano ou beltrano fez errado, e só para provar e embasar o que eles vinham falando anteriormente de fulano e beltrano. Parece que eu vejo Davi quando caiu com Betseba. As pessoas viram Davi bailando, as pessoas viram Davi com toda a força adorando a Deus, e quando ele caiu com Betseba, pode ser que alguém tenha falado: tá vendo, eu sabia que aquela falsa espiritualidade do rei, que o rei queria aparecer, que o rei queria se mostrar, o rei queria sim mostrar o que ele era. Então hoje tem gente que está assim, está desse jeito, está querendo ver os outros cair para poder falar: tá vendo? Não é em espírito. Ou isso não quer dizer que se uma pessoa cometeu um erro é porque ela tinha a liberdade de adoração a Deus. Isso não quer dizer nada, porque nós temos que dividir as coisas às vezes, não todas as vezes, mas às vezes nós temos que pensar: poxa, a pessoa vem para a igreja, então ela briga dentro de casa, então ela cometeu um erro lá dentro da casa dela, aí ela vem para a igreja e ela fica aquele negócio do erro dela, então ela não adora a Deus. Então o que ela faz? Ela fala: porque eu briguei lá dentro da minha casa, então eu também não vou adorar a Deus, eu vou ficar aqui quietinho. Ou seja, comete dois erros. Agora tem gente que briga lá na casa e fala assim: quer saber? Está errado, mas eu vou adorar a Deus, eu vou chegar em casa e vou consertar. É isso? Então essa é a visão. Eu não posso deixar que um erro que eu cometi me faça fazer outros erros. Um erro que eu cometi tenha tanta força em mim que vai me dominar a tal ponto do que eu posso fazer certo, eu não vou fazer certo porque eu fiz uma coisa errada, e porque essa uma coisa errada que eu fiz, eu não vou fazer mais a outra certa, nem a outra, nem a outra, nem a outra. Não, eu tenho que consertar esse erro e continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo certo. Então as pessoas trazem isso para o culto, elas brigam no emprego, elas fazem alguma coisa errada durante o dia ou durante a semana, elas vêm na igreja, elas não conseguem levantar a mão porque elas estão com vergonha, que elas estão condenadas, o diabo está ali oprimindo elas. Gente, nós temos que quebrar isso, porque é aqui no culto, quando a gente entrega o nosso melhor, que nós vamos depois resolver as outras coisas da nossa vida. Nós recebemos a força do Senhor para isso, certo? Então, são entendimentos errados, pessoas que estão vivendo no sentimento. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, eu levanto as mãos. Não é se você sentir. É racional, é a sua mente sendo transformada, pela palavra de Deus. É você adorando a Deus, quer você esteja com dor ou sem dor, triste ou alegre, você vai trazer a sua dor para adorar a Deus, você vai trazer a sua tristeza, o seu cansaço para adorar a Deus. Eu tenho certeza absoluta que quando nós fazemos assim, a nossa dor some, a nossa tristeza desaparece, o cansaço some, porque nós estamos fazendo o culto racional. O culto racional não é quando a gente sente, o culto racional é quando a gente entende. Não sei se você está compreendendo. As coisas de Deus não são sentir. Eu não estou aqui porque eu sinto. Você não sabe a hora que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, eu não estou aqui porque eu sinto, eu estou aqui porque eu entendo. Eu estou entendendo que eu devo fazer isso. Não estou sentindo em fazer, estou entendendo em fazer. E o culto passa por esse mesmo viés. Não é sentir de vir ao culto, é entender que eu vou ao culto. Não é sentir para externar a adoração, é entender que eu devo adorar. Então quebra-se completamente esse
essa maneira tão infantil de viver ainda por sentimentos, por emoções, no que se refere às coisas do Espírito, no que se refere às coisas do culto. Eu vou dar essa oferta quando eu sentir. Você não dá oferta porque você sente, você dá oferta porque você entende, certo? Você não canta porque você tem vontade de cantar, porque você entendeu que você tem que adorar o Rei dos Reis, é honra. Você está distinguindo Deus de todas as outras coisas e de tudo que está em você, de tudo que possa estar acontecendo com você. Você está distinguindo, colocando Deus no patamar superior da sua vida, Ele sendo o número 1, amando Ele sobre todas as coisas. E então, por isso, porque você entendeu, você vai então prestar esse culto a Deus que é vivo, santo e que o agrada.